Boa madrugada, meus queridos amados irmãos, e a paz de Yahvé, soberano Deus, e a paz do Messias, chamado de Cristo Jesus. Nesta manhã, nesta madrugada para todos. E eu estou aqui para trazer a palavra do Senhor nosso Deus para os corações. E convido agora todos vocês para nós lermos juntos o 26º livro. O livro de Daniel, capítulo 11. Está escrito que, sendo que no primeiro ano de Dário, rei dos Medos, levantei-me para encorajá-lo e cooperar com ele. Versículo 2. Agora, pois passarei a declarar-te claramente toda a verdade. Foi o que Daniel falou para o rei. Vou te falar a verdade, toda ela. Não vou esconder nada do Senhor e nem de ninguém. Eis que ainda se levantarão outros 3 reis na Pérsia, e o quarto será muito mais rico do que todos os anteriores. Será mais poderoso. Depois de conquistar o poder mediante suas posses e riquezas, instigará todos contra o reino da Grécia. Versículo 3. Então aparecerá um rei guerreiro que governará com grande poder e realizará todas as suas próprias vontades. Versículo 4. Entretanto, um pouco mais tarde, no auge do seu poder, eis que seu reino será desfeito e será dividido para os 4 cantos do céu, mas nada será entregue aos seus descendentes. Nada será entregue aos seus descendentes. E o império não será poderoso como antes, porquanto será um reino desarraigado e repartido entre outros. Versículo 5. O rei do sul será forte, como também um dos seus primeiros
como um dos seus príncipes, e este será ainda mais forte do que ele, e reinará, e o seu domínio será muito grande. Depois de alguns anos, eles se tornarão aliados à filha do rei do sul. Egito firmará um pacto com o rei do norte. Síria, mas ela não manterá o seu poder, nem ele conservará o dele. Naquela época, ela será entregue à morte, com sua escolta real, e na companhia do seu pai, e com aquele que a apoiou. Versículo 7. Contudo, alguém da linhagem dela se levantará em seu lugar e comandará o exército. Ele atacará a fortaleza do rei do norte. Pelejará contra as forças do rei e conseguirá vencer. Versículo 8. Ele se apossará dos ídolos e divindades deles, com suas imagens de fundição, com seus vasos preciosos de prata e ouro, e levará tudo para o Egito. E por alguns anos ele deixará o reino do norte viver em paz. Versículo 9. Então o rei do norte atacará as fortalezas do rei do sul, mas se verá obrigado a voltar para a sua própria terra. Versículo 10. Mas seus filhos intervirão e conseguirão ajuntar um grande exército, o qual avançará com poder e violência, arrasando tudo por onde passar, e depois até a fortaleza do rei do sul. Versículo 11. Diante disso, o rei do sul marchará enfurecido, a fim de vingar-se do rei do norte, que lhe resistirá com um grande exército, mas apesar disso será derrotado. Versículo 12. Quando o exército do norte for aniquilado, o rei do sul se encherá de
orgulho e soberba, e matará milhares, mas toda a sua vitória durará por um tempo muito curto. Versículo 13. Porquanto o rei do norte conseguirá reunir outros exércitos ainda maior que o primeiro, e depois de alguns anos ele atacará novamente com um exército mais numeroso e melhor equipado. Versículo 14. Naqueles dias, muitos se revoltarão contra o rei do sul, e os homens violentos do teu próprio povo se rebelarão, dando cumprimento à visão como profetizada. Mas não serão bem sucedidos e cairão. Versículo 15. Em seguida o rei do norte virá, levantará morro de ataque, isto é, rampas militares de cerco, e conquistará uma cidade fortificada. As forças do sul serão incapazes de resistir, mesmo as suas melhores tropas não terão forças para vencê-lo. Verso 16. O agressor fará o que bem entende, e não haverá quem possa enfrentá-lo. Ele se estabelecerá na terra mais magnífica e terá capacidade para destruí-la completamente. Muito preocupado, então, ele decidirá sair para destruir e exterminar muita gente. Versículo 45. Este rei porque tem uma folha colada, uma folha estava colada. Ele virá com o versículo 17. Ele virá com o poder de todo o seu império e firmará um pacto com o rei do sul. Ele dará uma de suas filhas em casamento com o objetivo de destruir o reino no entanto,
Seu plano não terá êxito, nem lhe proporcionará qualquer vantagem. Versículo 18. Passados esses acontecimentos, dirigirá sua atenção para as ilhas, invadirá e tomará muitas delas, mas um príncipe colocará um ponto final à sua arrogância e ainda lhe retribuirá com grande soberba. Versículo 19. Então ele voltará a atenção para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá para nunca mais se erguer, nem ser encontrado. Versículo 20. Seu sucessor mandará um cobrador de impostos, a fim de manter o esplendor real. Entretanto, em poucos anos, ele será destruído sem que seja necessário qualquer ato de luta ou violência. Versículo 21. Depois este será sucedido por um homem odioso e cruel, o qual não recebeu a honra da majestade. Ele invadirá o reino quando o povo estiver se sentindo em paz e seguro, e tomará o governo real. Geralmente intrigas e negociatas geralmente mediante intrigas e negociatas. Versículo 22. Olha, irmãos, eu peço perdão a vocês porque eu dei uma errada aqui nessa leitura do versículo 21. Portanto, eu vou repetir. Depois este será sucedido por um homem odioso e cruel, o qual não recebeu a honra da majestade. Ele invadirá o reino quando o povo estiver se sentindo em paz e seguro, e tomará o governo geral mediante intrigas e negociatas. Versículo 22. Então um exército arrasador será todo exterminado diante dos olhos desse homem desprezível, e este será destruído, juntamente com o príncipe do pacto estabelecido.
Versículo 23. Depois desse acordo firmado, ele agirá traiçoeiramente e com apenas um pequeno grupo de homens conseguirá chegar ao poder. Versículo 24. Atacará também as regiões mais férteis da província, quando estas estiverem vivendo em paz e tranquilidade. Ele as invadirá e fará o que seus pés... Perdão, mais uma vez. Vou repetir de novo o versículo 24. Atacará também as regiões mais férteis da província, quando estas estiverem vivendo em paz e tranquilidade. Ele as invadirá e fará o que seus pais e nem mesmo seus antepassados jamais fizeram. Distribuirá despojos, saques e riquezas sequestradas entre todos os seus seguidores. Ele tramará muitos planos contra grandes fortalezas, mas somente por algum tempo. Versículo 25. Reunirá poder e coragem a um grande exército e investirá contra o rei do sul, e este guerreará, mobilizando um exército numeroso e fortemente armado. Todavia não será capaz de resistir aos muitos ardes e golpes tramados contra ele. Versículo 26. Até mesmo os que se alimentarem de sua comida tentarão destruí-lo. Seu exército será exterminado por uma arrasadora invasão e um número enorme de guerreiros tombarão em combate. Versículo 27. Também estes dois reis terão o coração totalmente dedicado ao mal, sentarão à mesma mesa para cear e compartilhar, mas de fato dirão apenas mentiras um ao outro, contudo, sem qualquer resultado proveitoso para
nenhum deles, porquanto o fim só virá no tempo certo, o determinado e determinado. Versículo 28. Então o rei do norte voltará para a sua terra com grande riqueza, mas com o seu coração rebelde, a santa aliança ele tentará acabar com a religião do povo de Israel. E depois voltará para a sua nação. Versículo 29. No tempo determinado, ele cercará e tentará invadir outra vez o sul, mas desta vez não terá o mesmo sucesso da primeira grande invasão. Versículo 30. Porque navios de Quitim, das regiões da costa ocidental, virão e se opurão a ele. E diante dessa resistência, ele ficará consternado e insultado. Então, então despejará sua fúria contra a Santa Aliança. O povo de Israel e retornando será cordial e indulgente com aqueles que apostataram da Santa Aliança. Versículo 31. Seu poderoso seu poderio militar se levantará ferozmente a fim de profanar a fortaleza, e o templo acabará com o culto do holocausto diário e instalará no templo e
e instalará no templo a abominação, o sacrilégio terrível. Versículo 32. Com mentiras e lisonjas corromperá todos aqueles que tiverem abandonado a aliança, mas o povo que em verdade conhece Elohim, o seu Deus, resistirá com firmeza e coragem. Versículo 33. Entretanto, aqueles que são sábios entre o povo pregarão e ensinarão a muitos, mas por certo tempo essa atitude os levará a passar pelo fio da espada e também terem seus corpos cremados. Outros tantos serão saqueados e lançados em prisões. Versículo 34. Versículo 34. Alguns desses resistentes serão feridos e receberão um pequeno socorro. Contudo, muitos dos que oferecerem ajuda ou se reunirem à resistência não agirão com sinceridade. Versículo 35. Ora, chegará a época em que alguns sábios tropeçarão para que sejam devidamente refinados, purificados e alvejados até o final dos tempos. Porquanto isso só acontecerá em dias muito à frente, no futuro determinado. Versículo 36. Este rei fará o que bem lhe aprouver. Ele se exaltará e se exobedecerá em relação a toda divindade e seres celestiais. Ele terá êxito em todos os seus intentos, até que o tempo
da indignação se complete, pois tudo quanto foi deste determinado ocorrerá. Versículo 37. Este rei não terá a mínima consideração, nem mesmo pelos deuses dos seus antepassados, nem pela divindade preferida das mulheres. Nem por Deus alguns, mas se exaltará e se engrandecerá acima de tudo e de todos. Versículo 38. Contudo, fará reverência ao Deus protetor das fortalezas e o honrará com ouro e prata. Eles os honrarão com ouro e prata, com pedras preciosas e inúmeros presentes de alto valor. Versículo 39. Atacará a fortalezas mais poderosas com a ajuda de uma divindade estrangeira e multiplicará o sucesso e a glória de todos quantos lhe prestarem lealdade e devoção. Ele os tornará líderes e governantes de muitos e dividirá a terra, mas a preço de recompensas. Versículo 40. Nos dias do fim, o rei do sul voltará a enfrentá-lo em grande combate e o rei do norte o atacará com a violência de um enorme furacão, com carros e cavaleiros de guerra e mediante poderosa esquadra naval. Ele invadirá muitos países e passará por sobre eles como uma gigantesca inundação. Versículo 43. Do mesmo modo, invadirá a terra. Ele invadirá Tisbel
que significa a terra. Magnífica e muitas nações da região sucumbirão, mas Edom, Moabe e os líderes de Amon conseguirão escapar das suas garras. Versículo 42. Eis que esse rei estenderá as asas do seu poder sobre diversos países. Nem o Egito lhe escapará. Versículo 43. Porquanto ele terá o controle dos grandes tesouros em ouro e prata e de todas as riquezas dos egípcios, os líbios e os etíopes. A ele servirão. Versículo 44. Contudo, notícias procedentes do leste e do norte o assustarão. Deixando-o muito preocupado. Então ele decidirá sair para destruir e exterminar muita gente. Versículo 45. Este rei armará suas tendas reais entre o grande mar Mediterrâneo e o glorioso Monte Santo. Entretanto, ele encontrará o seu fim e não haverá nada, nem ninguém que possa socorrê-lo. Aleluia, glória a Deus. Meus queridos amados irmãos, vocês vocês assistiram e ouviram que perseguições e alianças e guerras e rumores contra o povo de Deus. Mas o mal não vai prevalecer. Será exterminado. Vocês viram? Acabaram de assistir? Ouviram bem? E agora todos fiquem com a gloriosa paz do Messias, chamado de Cristo Jesus. Amém.